Olá, alunos, olá, alunas, que nossa manhã seja especial, carregada de boas energias e repleta de boas escolhas. A nossa aula estava programada para a última segunda-feira, mas por problemas técnicos aí no Classroom, ela não programou, mas estou aí pedindo desculpa e programando ela novamente para vocês. O nosso tema que falaremos nessa aula é o teatro realista e também o teatro naturalista. E também falaremos um pouquinho sobre a nossa revisão para a próxima semana, que fala realismo, impressionismo, pós-impressionismo e também a fotografia. Então vamos começar falando sobre o teatro realista. Então o teatro realista surgiu lá no século XIX, como forma de reação ao estilo romântico que pressupunha uma idealização de vida com histórias que narravam o conflito de um herói. O drama realista rompe com a figura desses heróis e traz à cena o cidadão comum, que é o cidadão do dia a dia, né? Substituindo a representação declamada, na qual um ator representava um texto dramático, sem nenhuma naturalidade, como uma maneira de falar que prezava o exagero e a narrativa do texto por uma prosa coloquial, ou seja, o que falamos no nosso dia a dia. Então, o realismo também substituiu o sentimentalismo pela razão e a religião pelo científico. E as montagens teatrais deveriam ser incríveis, ou seja, criativas, né? E apresentar dramas que representassem a vida daquela época, principalmente a respeito das situações vividas pela classe média. Então, os artistas realistas acreditavam que o teatro era uma arma para lutar aí contra as mazelas sociais. E quando falamos aí em teatro realista, falamos muito em Denis Diderot e também do dramaturgo realista, o Henry Johann Ibsen, que é considerado aí um dos autores que iniciou o drama moderno. Então, suas peças, que vamos ver nas sequências de imagens, Bonecas, de 1889, e O Inimigo do Povo, de 1883, entre outras, são montadas até os dias de hoje e seguem atuais ao abordar os dramas aí humanos, a vida real aí do dia a dia, a vida social, política e comum dos cidadãos aí no nosso dia a dia. Observe então as imagens. A primeira, a peça Casa de Bonecas, que fala da liberdade feminina, e a segunda, O Inimigo do Povo. Ibsen revela aí o conflito entre o lado individual e também o coletivo. Essa é uma releitura de 2013 e a outra é de 2014. Na sequência, falaremos agora sobre o teatro naturalista, o natural, né? Então, além de inegável importância para a literatura, marque bem esse nome, o escritor francês Émile Zola é um dos grandes mestres aí do teatro naturalista. Defendeu o movimento artístico intitulado naturalismo e suas implicações no teatro e na pintura foi a atuação como defensor do impressionismo também na pintura, como vimos no início da nossa apostila, e também criticado duramente os clichês do estilo teatral que dominavam a sua época. Lá em 1881, ele escreveu aí uma crítica que atacava as convenções da declamação que se difundiam em encenações daquele final de século. Zola também propunha um drama que não fosse pautado em regras de tragédia clássica, ou seja, aquelas velhas fórmulas, né? Que determinavam que o drama devia apresentar credibilidade ao público por meio de situações ou fatos passíveis de serem realizados no percurso de um único dia. Então, Zola propôs um método que atendesse às necessidades do palco, contudo, com uma abordagem naturalista que correspondiam com os procedimentos de pesquisa científica. Então, para ele, o teatro deveria o quê? Ter temperamento poderoso, cujo cérebro venha revolucionar as convenções admitidas e plantar, enfim, o verdadeiro drama humano
no lugar das mentiras ridículas que se propagam até os dias atuais. Então, temos grandes aí nomes do teatro naturalista. Eu vou citar alguns para vocês aqui, por exemplo, da Escandinávia, aí, que são fora da França, né? Tem o Strindberg, na Alemanha tem o Hauptmann, na Itália tem Verga, na Rússia tem o Tchaikovsky. Em relação à estética da representação naturalista, é possível distinguir 3 grandes características essenciais do teatro naturalista. Marque aí, ó. Propunha camuflar a estrutura narrativa e apresentar cenas como se fosse fatia da vida, né? Para isso, os elementos cênicos, cenografia, indumentária, objetos, sofreram aí grandes modificações. Esse último slide, percebam aí como que era o cenário daí dos palcos do teatro. Se você já foi a algum teatro naturalista, pode observar aí como que é o cenário, até mesmo as portas, as janelas, o exemplo aí de grande construção, a forma cuidadosa para que os detalhes ficassem mais natural o possível. A primeira imagem é de uma cena naturalista de Stanislavski, lá de 1903, e depois tem uma mais contemporânea aí, né, de 2011, uma apresentação do espetáculo teatral Forever Young, do Festival de Teatro das Ilhas Canárias em 2011. Então, observe aí que o teatro atual não foge muito lá do teatro naturalista de 1903, e por aí os recursos são bastante comuns na produção teatral da atualidade. Observe as 2 cenas, também está lá na apostila, na página 28. Esse conteúdo está na página 26, 27 e 28. Fiz um resumão para vocês. Aí, a proposta é vocês irem até a página 32 da apostila, e eu farei algumas perguntas para vocês relacionado à hora do estudo, e vocês responderão apenas as alternativas corretas, tanto na 1 quanto na 2. Lembrando que esse trabalho será avaliativo, e eu peço também para vocês darem uma revisada no conteúdo aí, desde lá do realismo, o primeiro conteúdo que nós abordamos, assim como a realidade, lá do Millet, depois darem uma observada aí nas obras, como nós analisamos aí as obras do realismo, as obras realistas. Depois, lá no impressionismo, vamos observar um pouquinho sobre as obras do Claude Monet, que é o Impressão do Sol Nascente. E depois vamos falar um pouquinho sobre o pós-impressionismo, Van Gogh e os grandes artistas daquela época. E, por último, capturando o tempo. Desejo a vocês um bom dia, bons estudos e até a próxima aula. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.